Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, nessa casa onde de verdade eu me sinto muito à vontade, né? A Casa Gabriel Redentor e a Casa dos Espíritos são casas irmãs, né? Desde o surgimento da Casa dos Espíritos tinha um diretor do Gabriel Redentor que fazia parte aqui, que vocês conheceram, o seu Liner, né? Trabalhador incansável, uma pessoa de uma índole maravilhosa. E muitas vezes, antes de chegar a essa casa, eu escutava falar coisas muito boas, né? Coisas que sempre me deixaram assim, muito alegre. Vocês estão ouvindo bem? Precisa aumentar o volume aqui. Aumentar um pouquinho? Melhor aumentar, tá bom. Então, dando continuidade, né? Eu não digo que é uma palestra, é uma conversa. Porque o assunto que a gente vai falar hoje, ele é de conhecimento de todo mundo, né? Mas são aquelas coisas que são imprescindíveis da gente estar sempre relembrando. Eu, assim como vocês, às vezes a gente se choca um pouco com as coisas que a gente vê no noticiário, na televisão, no rádio, no jornal, né? De coisas que a gente ouve falar por outras pessoas conhecidas nossas, e às vezes a gente fala assim, puxa vida, né? 2000 anos já, mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui, e parece que a gente está no mesmo lugar, né? A humanidade está assim, dando passos em falso, né? Mas isso não é verdade. Muita coisa mudou e muita coisa ainda tem para mudar. Quando a gente fala a respeito dessas coisas ou conversa a respeito dessas coisas, a gente precisa lembrar que todas as religiões falam de um momento em que haverá uma separação, né? No cristianismo também, Jesus deixou claro que haveria um momento em que se separariam as pessoas, né? De acordo com as suas atitudes, de acordo com as nossas escolhas, com o nosso pensar, com as nossas ações, né? Principalmente das nossas ações. As crenças têm nomes diferentes para este momento. Na doutrina espírita, nós dizemos que nós estamos caminhando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A maneira que as diversas crenças veem este momento também é diferente. Para alguns, ressurgirão os que estão já mortos, enterrados, e aí vão ressurgir nos seus corpos e vão se separar, né? Para outros, é uma coisa mais assim, miraculosa, né? Surgiria lá um anjo com uma espada flamejante, uma espada de fogo, e separaria os bons dos maus. Para outros ainda, Jesus voltaria em matéria e vai separar uns dos outros, né? Na nossa crença, nós sabemos que não é assim, nós já entendemos que não é assim que Deus age. Deus cria leis que regem todo o universo. Tudo que existe está submetido às mesmas leis, cada um de acordo com cada conjunto de pessoas convivendo de acordo com uma situação de momento, de acordo com o seu estado atual. Mas as leis são as mesmas. Jesus não vai separar ninguém, não vai aparecer um anjo que vai separar bons e maus. Nós sabemos que é um processo que ele já está em curso, né? E a gente pode ver isso, que nós mesmos estamos nos separando. Vocês já repararam? Pessoas que antes a gente achava ótimo estar em companhia, agora a gente não quer estar junto mais. Por quê? Porque não tem mais aquela coisa, aquela proximidade, aquela similaridade. À medida em que nós vamos escolhendo filosofias, pensamentos, maneira de agir,
a gente está se distanciando também. Mas isso estava previsto. Jesus disse que veio para trazer a espada, não é? Que separariam-se as famílias, que haveria essa distinção que nós mesmos já estamos percebendo. Não precisa nenhuma ação miraculosa, não precisa nenhum anjo. Nós mesmos estamos já determinando esse distanciamento. Então, tem pessoas que a gente sente amizade, a gente sente saudade, a gente tem vontade de ficar junto, mas é aquele tempo que é possível. Você sabe que você não pode conviver o tempo todo com determinadas pessoas. Não dá certo mais. Às vezes, a convivência com algumas pessoas desperta em nós sentimentos e atitudes que nós não queremos mais ter. Puxa vida, eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais agir dessa maneira. Não tem a ver mais com a pessoa que eu quero ser, não é? A pessoa que eu estou tentando ser não ajuda na melhoria que eu quero processar em mim mesmo. Então, esse momento já está vivendo, já está acontecendo. Enquanto alguns acham que nós precisamos dividir a riqueza do mundo, e aí, quando eu falo em riqueza, eu falo em todo tipo de riqueza, não só do dinheiro, né? Outros querem acumular, querem mais para si, querem dominar. Eu quero ter, posso até ajudar, mas eu vou dar. Eu quero primeiro possuir, para depois dividir, compartilhar, né? E outros estão em outra situação, em outra condição. A gente vê isso aqui, eu vejo muito presente essa realidade aqui na Casa dos Espíritos, no Recanto do vovô Antônio. Vejo muito. Quando a gente vê nos eventos o grupo de voluntários que forma aquela roda na hora da oração, é uma coisa emocionante mesmo. Eu gosto de contar, eu sou um cara de números, né? Então, eu conto, uma vez tinha os 120, outra vez tinha os 123, e assim, pessoas que se dedicam, que vêm e que você vê a satisfação de estar ali contribuindo para uma obra boa, para uma obra justa, né? A gente vê quantos voluntários aqui no Recanto, né? No Recanto do vovô Antônio, quantas pessoas vêm aí para conversar, para fazer atividade, para divertir, para distrair, para ajudar genuinamente do seu coração, lá do fundo mesmo, pelo prazer daquilo que está podendo realizar no outro. Então, infelizmente, ou felizmente, está havendo um distanciamento entre quem quer um tipo de atitude, um tipo de coisa, e quem quer um outro tipo de coisa. Mas a gente também já sabia que isso ia acontecer. Nós temos visto isso acontecer, né? É uma realidade, né? Isso é bom? É ruim? É necessário. Precisa acontecer, né? E aí nós então estamos caminhando para um mundo de regeneração. Só para lembrar a definição, mundo de provas e expiações é aquele mundo onde há prevalência do sofrimento. E o mundo de regeneração é um mundo onde há prevalência do bem. O mundo de regeneração, ele é um mundo de passagem. Não é destino. Nós vamos para o mundo de regeneração para nos colocarmos em melhores condições de poder assumir tarefas e compromissos de mais alta ordem, de maior elevação. Então, não vai ser como alguns às vezes pensam, a gente escuta falar. Nós vamos ter corpos fluidos, nós não vamos morrer mais, nós não vamos mais ficar doentes. Não é assim. É prevalência do bem. O que vai acontecer?
vai ter um grande número, uma maioria de pessoas que é voltada para o bem, tem o objetivo do bem, mas a gente vai continuar precisando passar por provas e expiações. A gente vai ter ainda lições a aprender. Os nossos corpos ainda serão materializados. Os nossos perispíritos estão um pouco mais aprimorados, um pouco mais sutis. Mas a nossa matéria vai estar sujeita, submetida aos males da matéria. Então, nesse mundo para o qual nós estamos indo, ele já está pronto? Está pronto? Não, não está. É um outro mundo? Não, é o mesmo, não é? O que vai estar diferente? Os atores. Nós, como espíritos conscientes, nós temos a maior responsabilidade de todos os seres viventes desse planeta. A maior responsabilidade é nossa. Então, como nós sabemos que não existe milagre, nós também podemos entender que é uma ação que compete a nós, aos seres humanos. Aqueles que estão no processo de encarnação e desencarnação no planeta Terra. É nossa a responsabilidade. Né? Aí a gente fala assim, puxa vida, é muita responsabilidade. É mesmo? Mas, gente, nós já mandamos sonda para além do sistema solar. Nós estamos mexendo na genética. A gente faz cirurgia neurológica com o paciente acordado. A gente inventou aparelhos que são capazes de ver o coração funcionando, a gente vê o bebê respirando, escuta o coração batendo. Nós somos maravilhosos. Nós temos condição para isso. Nós podemos construir. E cabe a nós. Cabe a nós ir transformando este mundo, que hoje é de provas e expiações, num mundo de regeneração. Quando a maioria dos seres humanos viventes aqui forem favoráveis ao bem, quando nós superarmos a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso desejo de possuir, o nosso desejo de controlar, quando isso for menos presente na raça humana, nós estaremos já vivendo um princípio do mundo de regeneração. E vai continuar melhorando. Ele vai continuar melhorando. E esse é o projeto de Deus para nós. Não é? Esse é o projeto. A turma fala, o projeto de Deus. Está aí o projeto de Deus. Ele está claro para nós. Desde a vinda de Jesus, ele ficou muito mais claro. E nós continuamos entendendo cada vez melhor aquilo que ele nos trouxe. A gente sabe, né, que nós que somos espíritas, tem o Pentateuco espírita, terminar de estudar e começar de novo. Né? Lá no Gabriel a gente faz assim, é o livro dos espíritos direto. Termina, começa, termina, começa, termina, começa. Né? E a gente, quanto mais lê e estuda, mais a gente percebe quanta coisa que a gente não tinha percebido, que tinha passado batido. E assim vai continuar sendo. Nós vamos continuar nessa caminhada de evolução e aprendizado durante a nossa existência toda, até a perfeição. Né? Perfeição que a gente ainda nem consegue definir exatamente. Né? Nós temos um modelo de perfeição. E esse mesmo modelo Jesus nos disse, né? Quando disseram para Jesus, ó bom mestre, ele falou, quem? Bom eu? Não, bom é Deus. Então, nem mesmo Jesus se colocava na condição de bom. A gente também vê que entre nós aqui tem aquelas pessoas generosas, né? As pessoas generosas, elas veem o bem em tudo. Vocês já repararam? Para elas todo mundo é bom. Ai, mas o senhor é tão bom. Ai, mas minha mãe é tão boa. Ai, meu filho é tão maravilhoso. Ai, minha vizinha, que pessoa. Todo mundo é bom para ela.
Porque ela olha com os olhos de ver o bem. Na verdade, a gente vê no outro aquilo que a gente espelha nele, não é? A gente tem essa condição. Mas Deus quer que a gente cumpra bem a nossa tarefa. E Ele entregou para nós uma porção de mecanismos, inclusive físicos, que nos ajudam nessa caminhada. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Acho que aqui todos nós andamos em fila indiana, né? Vocês lembram na escola? Fila indiana, né? Fila indiana, cobrir era a distância de um braço. Vocês lembram disso na escola, né? E aí, assim, por que os índios andavam em fila indiana? Vocês já pensaram nisso? Então, é para facilitar. Você está numa mata fechada, se todos andam no mesmo caminho, forma um trilho. Então, quando eles chegam na mata, para se locomover, para chegar a algum destino, o que eles fazem? O que os índios faziam? Eles pegavam aquela trilha e iam um atrás do outro. Isso é aprendizado. Imagine se cada um fosse por um lugar diferente, para chegar no mesmo fim. Como é que ia ser isso? Muito mais difícil, não é? A nossa natureza, o nosso cérebro, usa uma ferramenta muito parecida. Vocês já ouviram falar em trilhas neurais? O que é isso? É um caminho que a energia, o nutriente, percorre no nosso cérebro para nos levar a um determinado caminho. Aí acontece comigo, tenho certeza que também acontece com vocês. Vocês já repararam que algumas coisas são para nós gatilhos? Que dependendo da situação a gente reage sempre do mesmo jeito? Aí depois você fala assim, mas eu não queria falar isso. Eu não queria responder assim. Não era isso que eu tinha pensado. Não é assim que eu quero ser. Então, por que raios eu reajo dessa maneira? Por quê? Quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu já fiz. Eu já respondi. Eu já sei que não é momento para responder. Espera, acalma, depois responde. Mas a gente não consegue. Quando você vê, ó, já aconteceu. Né? Porque a gente está seguindo aí o nosso cérebro está seguindo uma trilha neural. A gente habituou a construir esse caminho e a reagir de determinadas maneiras. Por que Deus colocou esse mecanismo? Porque se a gente tivesse que decidir para tudo que a gente vai fazer, tomar todas as decisões, não dava tempo de nada. Se eu fosse pensar todas as possibilidades antes de dar uma resposta, o outro dorme, né? Vai dormir, porque vai demorar demais. Então, esse mecanismo é um mecanismo para ajudar a gente a sobreviver. E como toda ferramenta, a gente tem que usar, aprender a usar a nosso favor. Como é que a gente faz isso? Construindo trilhas, caminhos neurais novos. É fácil? Não é. Ou dizia meu pai, né? Eu sempre cito ditadinhos assim do meu pai. Vocês também já ouviram. O uso do cachimbo deixa a boca torta. Não é, não é fácil. Mas é possível. Porque se a gente construiu uma trilha, nós podemos construir outra. E quando você começa a construir outra trilha, o que acontece com aquela anterior? Na mata, como é que é? Se você abrir um caminho novo e não passar mais naquele, aquele se regenera. Ele deixa de existir. Não é? E aí a gente vê assim, voltando na questão do mundo de regeneração que nós estamos construindo. Como é que a gente consegue melhorar o mundo que a gente está vivendo? Agindo com amor, claro, com certeza. Mas como é que é essa prática? Como que é esse negócio de agir bem? Como que é? Como que constrói? Onde é que ele está?
a gente vê que o mundo está muito degradado, né? Se a gente quisesse hoje conter o derretimento das geleiras lá no Polo Norte, a gente conseguiria? Não, né? Então tem um ditado de um naturalista, que eu não me recordo o nome agora, ele diz assim: pense globalmente e haja localmente. Tá bom, se eu quero que o mundo tenha mais amor, mais paciência, mais tolerância, mais perdão, onde que eu tenho que agir? Em volta de mim, à minha volta, porque se eu mudo o mundo à minha volta, a Vânia muda o mundo à volta dela, o Serginho muda o mundo à volta dele, o Paulo muda o mundo à volta dele, em um momento nós estamos mudando todo. Cada um no seu quadradinho, mas nós estamos mudando. De que maneira que a gente consegue fazer isso no dia a dia? Eu achei assim, que era melhor começar pelas coisas menores, que eu consigo lidar. Então, por exemplo, vocês já repararam quando você vai na padaria e chama a atendente pelo nome? Como a feição dela é diferente do outro que fala assim, 6 pãozinhos. Não, eu quero branco. É diferente. Para ela é diferente. Para a gente é diferente. Eu comecei a tentar fazer isso, né? E eu sou chamado pelo meu nome em todo lugar. Não lembro o nome de ninguém. Mesmo porque eu sou ruim para nome pra caramba, né, Vânia? Ruim, eu troco os nomes, eu sou péssimo para nome. Mas todo lugar que eu vou comprar, as pessoas lembram do meu nome, não é? Então, o que aconteceu? A gente criou ali uma afinidade, uma identidade, com uma coisa muito simples, que é perguntar o nome, chamar pelo nome e agradecer. Falar por favor. É pouca coisa. Todo mundo pode, né? Outro exemplo bobo também. Quase todo mundo dirige hoje, né? Às vezes você está dirigindo, está ali o congestionamento. Tem uma fila do lado de cá, uma fila do lado de lá. Você está na preferência, né? Eu posso passar, eu já entrei no balão. Aí você dá a vez para um. Às vezes para dois. Mais do que isso, o povo atrás buzina, não é verdade? Né? Então, assim, se entra um de um lado e um do outro, as duas filas andam. Qual que é a consequência disso? Menos estresse. Aquela pessoa que recebeu aquela gentileza, aquela cortesia que você fez, vai ter vontade de retribuir. Ah, o que mais que a gente pode fazer? Coisa simples. Economizar um pouco de água, evitar jogar alimento fora, procurar ser mais cortês em casa, no trabalho, no coletivo, onde quer que você esteja, onde você estiver. Então você vai ali ajudando aquele microcosmo, aquele meio que você está, a agir melhor. Se todo mundo fizer assim, vai ter menos rancor, vai ter menos intolerância, vai ter mais paciência, vai ter mais compreensão, vai ter mais cortesia, vai ter um pouquinho mais de generosidade. E aí nós estaremos começando a construir um mundo de regeneração. Vai chegar um momento em que isso vai virar uma corrente do bem, né? Aproveitando o nome do filme lá, né? Vai virar uma corrente do bem, e isso vai se tornar uma realidade no nosso meio. Vai chegar uma hora que as pessoas vão olhar para a gente e falar, não, ele falou sem pensar. Ele não é essa pessoa. Ah, ela não é essa pessoa. Ser menos crítico, ser mais tolerante, ser mais paciente, ser mais compreensivo. Não são coisas que estão tão difíceis assim para quem já tem esses entendimentos que nós obtivemos da doutrina espírita. Não é? E aí nós vamos estar usando esse mecanismo maravilhoso que Deus criou a nosso favor. Porque se o meio que eu vivo é melhor, eu vou viver melhor. Nós vamos estar cumprindo com isso 2 mandamentos muito importantes.
nós estaremos amando ao próximo, porque ser gentil, ser cortês, ser paciente, ser tolerante, perdoar, são atos de amor. E ao mesmo tempo nós vamos estar fazendo, cumprindo o nosso principal dever, que é a reforma íntima. Então, com pequenas coisas, eu sempre digo assim, grandes eventos na nossa vida, meia dúzia, 10, vá, uma pessoa muito produtiva. Agora, pequenas coisas do dia a dia, a gente não consegue nem calcular. Então, por foco nas coisas pequenas. Depois a gente vai ousar, quando isso já estiver ali, né, cristalizado na nossa cabeça, quando a gente já estiver reagindo de maneira melhor automaticamente, a gente vai dar passos maiores. Mas nesse momento, o mundo que nós estamos vivendo está precisando de uma multidão de pequenas ações, sempre voltadas para o bem. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Como eu falei, é uma conversa, né? E não é uma palestra, não tem grande sabedoria nem conhecimento, mas são coisas que podem nos ajudar a viver melhor, podem nos ajudar a sermos mais felizes no nosso dia a dia e usufruirmos desse planeta maravilhoso que Deus permitiu que nós estejamos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E um feliz ano novo, né? Tá bom?